Boa noite, minha gente. Vamos chegando, minha gente, para nossa live. Boa noite. 19 horas. Vamos chegando, minha gente, para nossa live de domingo. 19 horas. Vamos ver quem chega primeiro, quem posta primeiro. Rosângela Maria Duarte Moraes, a primeira. Vantuí Faria e mais 3 pessoas assistindo. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Que maravilha! Edna Gonçalves, boa noite. Vamos chegando, minha gente, para a nossa live. Fátima, minha comadre Fátima, boa noite, minha comadre. Comadre Fátima, Ulisses, Linda Bel, as crianças, Bia, Bruno, Licinho, Toy César, todo mundo, Natália, toda a criançada. A Cida Siniscal, que está aí sempre aí com a gente, né? Rosângela, estão chegando. A Cida Baião chegou também. Vamos chegando, minha gente. Claré, Segundo Nóbrega, Cristiane, Maria Aparecida Baião, é a Cida Baião. Vamos lá. Vamos chegando, minha gente, para a nossa live. Maria Rita, Edna, Vantuí, minha mãe Cida e Raimundo mandou um abraço para elas também. Vamos lá. Minha página católica no Instagram se chama Eclésia Católica, Igreja Católica, né? Lena, Edson, Cristiane, Ana Ernesto, Paulo Regina. A Rita, Rita, o Siquilinho, tá uma delícia, tá acabando, viu, Rita? Tá acabando. Delícia. Lilina, minha querida, minha prima querida de Brasópolis, a Lilina. Vamos chegando, minha gente. Vamos chegando, minha gente, para nossa live. Cléria, Paula Regina, Marisa, Terezinha de Fátima, boa noite para vocês. Vamos chegando. Maria Helena Queradia, de onde vocês são? Vai pondo aí onde vocês são, da cidade onde vocês são. A gente não guarda muito de que cidade vocês são, né? Beleza, de que cidade vocês são, é Conceição, né? De que cidade vocês são. Vamos chegando, minha gente, para a nossa live de domingo. Vamos dar aquele tempo de espera, né? De tolerância para o nosso povo ir chegando. Lia Marinho, vamos chegando, minha gente. A boca já secou, já está secando a boca. A canequinha, vamos tomar aguinha. Aguinha, vamos lá, Paula Regina, Geninho Mendes, vamos chegando, Vantuí Faria, Cida e Raimundo do seminário de Pouso Alegre, Raimundo que trabalhava lá com a gente no tempo nosso lá, um abração para você, Raimundo. Marisa, Laurinda, de Formiga, Minas Gerais. Formiga, que beleza. Márcia Versosa, a Márcia chegou. Maria Elisa, Laurinda, Janete de Bueno Brandão. Sejam todos bem-vindos para a nossa live de domingo. Vamos chegando, minha gente, para a nossa live. Cida Fagundes, Natália Stucci, Elaines. Vamos chegando. Boa noite para todos vocês. Uma alegria para nós estarmos aqui reunidos, para nós conversarmos um pouco a respeito da nossa fé, da nossa vida, da religião, né? Da vida. Celina Ribeiro, lá de Maria da Fé. Suelen. Cecília Saldanha, de Itatiba, São Paulo. Itatiba, ali perto de Campinas, né? Beleza. Vamos chegando, minha gente. Deus abençoe. Luciana de Congonhal ali pertinho, nosso de Pouso Alegre. Vamos lá. Tem um pastelzinho gostoso lá no Congonhal, um pastelzinho gostoso lá no Ipuiú, são das irmãs, né? 2 irmãs que fazem um pastel, que é, delícia. Gostoso demais.
A Márcia, lá de Berlim. E o frio aí, Márcia, como é que tá? E a neve? Roberta Strentenberg, de Passa Quatro. Joyce, de Governador Valadares. Vamos chegando, minha gente. Suelen, de Ouro Preto, Rondônia. Ouro Preto de Rondônia. Ouro Preto. Tá em Rondônia. Não sabia que tinha Ouro Preto lá também. Aqui em Minas tem Ouro Preto também. A Rosália, de Maria da Fé. Ana Ernesto, de Itajubá, né? Vamos chegando. Só a bênção, Padre. Estamos com o Senhor aqui na casa de Casa Branca, São Paulo. Paróquia Nossa Senhora das Dores. Casa Branca, tive aí uma vez, faz muito tempo, no século passado. Nós fomos a Pirassununga, ficamos hospedados lá no seminário de Pirassununga. Fomos nadar num rio lá enorme ali, eu não sei se em Casa Branca ou Pirassununga. Um rio que tem uma represa, tinha Piracema. Mas faz tanto tempo isso, faz mais de 40 anos, viu? Fomos passando por Casa Branca. Vamos chegando, minha gente. Vamos chegando. A Lia de Pedralva querida, Inimuntaba. Quantas cidades o senhor já tem anotado? Mais de 600 cidades. Mais de 600. De países, de outros países do exterior, né? De países, eu estou com 28 países. Que tem pessoas que me seguiram, ou seguem, ou acompanham, né? 28 países e mais de 600 cidades. Agora, de seguidores, eu não sei o quanto que tem. Graças a Deus. Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito em nossos corações, para que nós possamos passar esse momento de reflexão da Palavra de Deus. Para que nós possamos... Olá, sim, tudo bom? Para que nós possamos compreender melhor o que nós temos de fazer e viver para colocar em prática a Palavra de nosso Senhor. É o Espírito Santo quem move a igreja, que mova o nosso coração, que nós sejamos dóceis à ação do Espírito Santo. Como diz uma passagem bíblica, né? Que nós sejamos como barro, argila na mão do oleiro. E o oleiro é Deus. Ele vai nos moldando. Que eu seja um barro maleável para que ele me molde facilmente. E mesmo se quebrar, ele nos faz novamente. É um Deus que dá para nós muitas oportunidades. Dá oportunidades para a gente poder recuperar. Vinde, Espírito Santo, iluminai-nos com a vossa graça, para que nós possamos, vivendo a palavra de nosso Senhor, seguir nossos passos rumo um dia à casa do Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O nosso Pai do céu, que nos oriente, nos conduza, e Ele que nos ama. Vamos conversar um pouco sobre o Evangelho de hoje, deste domingo, o quinto domingo do tempo comum. Acredito que vocês devem ter participado na missa, alguns na missa presencial, outros na missa virtual, né? Através da televisão, dos canais de TV ou através das redes sociais. E nós vimos Jesus que pregava nas sinagogas. Jesus que falava do amor do Pai para o povo da sua época, para as sinagogas judaicas. E ele, saindo de uma sinagoga, foi na casa de Pedro. Foi na casa de Pedro e a sogra de Pedro estava doente. Falam para ele, ele vai lá e cura. Dá a mão, estende a mão para a sogra de Pedro e a febre dela passa. E ela começou a servi-los. E a fama de Jesus correu tanto que aí o povo começou a trazer doentes lá na porta da casa de Pedro. E ele curou muita gente. O Evangelho não fala que curou todos, não.
curou muita gente, mas não curou todos, porque da cura depende a nossa fé. É o que Jesus fala, a tua fé te salvou. É a nossa fé, a nossa confiança em Deus que vai nos curar, que vai nos salvar. Se eu não quero, ele respeita. E ele não curou todos e expulsou muitos demônios. Ô Davi, meu querido Davi, filho do Fuad, grande amigo nosso também, um encanto, você é uma família que mora no meu coração. A Tereza, a comadre Tereza, compadre Fuad, um abração, Davi, para você, sua esposa, é sua menina, né? Tá bom, cabecinha que não tá lá muito boa não, desculpa, viu Davi? Então nós temos de ter fé, acreditar em Deus. E muitas pessoas, falou que expulsava muitos demônios. Vamos entender. Boa noite, Davi. Davi Haddad, grande amigo, querido nosso. Gabriela. Demônio. Quando a palavra, vamos falar demônio, é aquele que diabo é o que divide. Então fala assim, nossa, mas na época de Jesus tinha muito demônio, muito espírito mal, né? Tá, hoje ainda tem, existe. Nós acreditamos, nós sabemos da existência do maligno, do demônio, né? Mas quando uma pessoa estava doente, uma doença que não se sabia, como a gente vê falar muito, a pessoa começou a estribuchar e babando, né? Espumando a boca. É muito a característica da epilepsia. Então, doenças que eles não sabiam por nome, eles atribuíam como se fosse o demônio, né? E Jesus curava as pessoas. Expulsou demônios sim também. Ele tem poder sobre o maligno. Então, o que não existe, pode existir, vamos falar um pouco assim, é dominação. Possessão, não. Dominação, sim. A pessoa ser dominada pelo espírito do mal. É quando a pessoa não quer saber de Deus, só quer saber de si, egoísta ao extremo, deseja mal às pessoas, tem ódio, rancor no coração. Essa pessoa, vamos dizer assim, ela não está dando espaço para Deus. E quando não dá espaço para Deus, o demônio ocupa esse espaço. E a pessoa vai permitindo o mal tomando conta da sua vida, dominando a sua vida. Que possessão quer dizer possuir a pessoa. Isso aí, dois espíritos não cabem num corpo só. Então, falar de possessão demoníaca é muito difícil. Mas de dominação, de tentação, sim. Então, quando a pessoa não quer saber de Deus, ela abre espaço para o mal. E se abre espaço para o mal, ela se perde, né? Mas se ela se abrir para Deus, voltar para Deus, Deus acolhe. Então, Jesus expulsava muitos demônios e de muitas doenças que eles não sabiam. E Jesus curou a sogra de Pedro. Olha um detalhe importante. Ela começou a servi-los. Nós, às vezes, temos um defeito. Nós somos muito egoístas. Nós, eu falo nós. Que a gente tem muita palavra meu e minha. Oh, meu Deus, cuida da minha saúde, dê isso para mim, fazer isso para o meu, né? Olha para os meus, né? Olha por isso. Oh, minha prima Virgínia, está aí, né? Minha prima Virgínia. Nós ficamos muito no meu, no meu, no meu. Isso é egoísmo, gente. Olha, 15 minutos já foram. Nossa, mãe de Deus. Nós temos de estar mais abertos para o nosso, né? Pela nossa saúde, pelo nosso bem-estar. Pedir para nós, sim, mas pedir para os outros também, senão nós ficamos só pedindo para a gente. E como diz, né? E como diz, estava na página esperando. Ah, na página, não é na página, minha filha, né? Né, Marli? Então, nós temos de nos abrir à graça de Deus, para que a gente possa também, não só pensar na gente, mas abrir aos outros. Pedir por nós e pedir pelas pessoas,
senão cai no egoísmo. E aquilo, pedir, ó meu Deus, me dê saúde do corpo, me dê saúde da alma. Aí, para quê? Para que você quer saúde? Eu falo você refletindo para mim também. Para que você quer saúde? Para servir melhor a Deus e servir melhor as pessoas? Para se colocar à disposição do outro? Estar vendendo saúde, como a gente diz? Ter uma saúde de ferro? Mas se a saúde de ferro, se nós não cuidar, ela enferruja. O ferro também enferruja. Então eu tenho de pedir saúde sim, para eu poder servir melhor. A sogra de Pedro levantou da cama da febre e começou a servi-los. Assim também nós temos de fazer. Nós temos de deixar que Deus tome conta da gente, mas para que a gente possa ser melhor para as pessoas, ajudar as pessoas, sair de nós mesmos. E não é só sair para os de casa também, é sair para os outros, em especial, preferencial, pelos pobres, pelos desgarrados, pelos miseráveis, pelos que estão abandonados. Maria Célia Ramos, do bairro da Varginha, que vizinha nossa, né? Luciano Brandão, Ângela Campos, boa noite. Então nós temos de sair, ir ao encontro do outro. E como Jesus disse, né? Muita gente foi lá e colocou os doentes para ele curar. Depois ele sai para rezar, sozinho, o seu momento com o Pai. E os apóstolos saem atrás dele. Olha que o povo lá está procurando o Senhor. Ele falou, vamos para outros lugares. Eu não vim aqui, modo de dizer, eu não vim aqui para ficar curando as pessoas só. Eu vim aqui para anunciar a boa nova que salva. Falar do amor do Pai que salva. Vim trazer essa boa nova, não vim acabar com a lei antiga, da antiga aliança, da primeira aliança, não. Eu vim mostrar um jeito novo de viver a primeira aliança. Por isso é a boa nova. Vamos para lá que eu preciso evangelizar. São Paulo vai falar na leitura de hoje, né? Ai de mim se eu não evangelizar. Ai de mim se eu não ser para o outro o evangelho. Nós temos de ser, muitas pessoas não vão ter acesso à Bíblia. Ou se tem acesso, às vezes pode não compreender, às vezes pode não entender. E então nós temos de ser o evangelho vivo para essas pessoas, colocando em prática a palavra de Deus em nossa vida, e as pessoas poderem perceber em nós a palavra de Deus acontecendo. Perceber na nossa vida. Aquela pessoa é uma pessoa de Deus. Olha como fulano é bom. Olha como fulano é assim. Olha aquela senhora. Olha aquela moça. Olha aquele rapaz. Nós temos de ser essas pessoas que falam de Deus, do Evangelho, através das atitudes. Aí nós estaremos evangelizando. Ô Antônio, lá de Carvalhópolis, boa noite, Antônio. Beleza? Então nós temos de ser o evangelho para muita gente que não sabe ler, entender ou interpretar a Bíblia. Isso é evangelizar. Evangelizar é anunciar o amor do Pai. É falar de Deus através de pequenas atitudes. Um copo d'água dado com amor tem recompensa no céu. Um sorriso, um apoio, uma palavra amiga tem recompensa no céu. Um ouvido para escutar o outro tem recompensa no céu. Ó Sil, bom Sil? Tudo. Ô Nilza, tudo bom Nilza? Ô querida minha amiga também, Nilza, vamos lá, vamos chegando, minha gente. Então, tudo tem recompensa no céu, aquilo que nós fazemos com amor. Madalena Barbosa. Tudo isso é para a gente poder falar de Deus através da nossa vida. Quero marcar a intenção na missa de amanhã, às 5 da tarde, pelo aniversário do Natália. Ô, gente, se marca aqui, vocês têm de pôr lá no meu, na página do Face, né?
na minha página, que eu ponho lá o dia da missa, se põe aqui, aqui passa e às vezes a gente esquece. Então marque quando a intenção, eu ponho sempre a missa, então vocês marquem a intenção lá, senão a gente perde. É como eu digo, só abrindo um parênteses aqui, tem gente que pede intenção para mim no Instagram, no Messenger, aqui, e às vezes eu não abro. Bem da verdade, eu abro mais o Facebook, lido mais com o Facebook. Eu posto no Instagram, eu posto no YouTube, mas se coloca lá, ou no Messenger também, às vezes fica lá e quando eu vou ver já passou 5 dias, 3 dias, 4 dias, que eu não abro tudo isso todo dia também. E a gente é sozinho, se tivesse secretária, ela podia... Ô, João Maroni, da Varginha, lá de Varginha, grande amigo nosso também. Maria da Fé, boa noite, Maria Júlia. Boa noite, Nilce. Então eu não tenho secretário, o secretário sou eu. E às vezes não, muitas vezes eu falho. Não tomo nota, não vejo. Se põe no Messenger, às vezes eu não vejo e quando vou ver já passou. Se põe no Instagram, aí que eu não vejo mesmo. Não tenho muito uso do Instagram, não uso muito. Não sei usar também, né? Tá bom? Então, quando for pedir a intenção, coloca lá no Facebook, na página da gente. Então, nós temos de ser para os outros sinais da presença de Deus na nossa vida, para que assim nós possamos não fazer interessado. Um copo d'água com amor tem recompensa no céu. Um sorriso, uma palavra amiga. Depende da gente. Yaya Barbosa, o grande amiga também, dona Yaya, né, diretora do grupo, muito querida de todos nós. Hoje nós vamos conversar um pouco, continuando, nós falando sobre a missa, né? Celebração da missa, do sacramento, da Eucaristia, já falamos das partes da missa. Hoje nós vamos conversar um pouco, né? Sávio, chegou aí, Sávio, demorou, mas está aqui, que bom. Besita, Cláudia Lima, vão chegando. Vamos conversar um pouco hoje sobre a missa, sobre a música e sobre os gestos e as posições da missa. Eu acredito que na última live que nós conversamos, foi aquela que acabou e nós voltamos, né? Então teve de voltar a segunda parte, deu umas travadas. Nós conversamos um pouco sobre as posições, as atitudes na missa, né? Como eu disse, não está aqui o missal. O missal, ele traz para nós o que chama de rubrica. São letrinhas vermelhas que falam como que deve ser, o que nós devemos fazer e como que deve ser. O padre agora entra, beija o altar, faz o sinal da cruz e vai para a cadeira. Então está tudo escrito para organizar. Eu, padre, não celebro a missa da minha maneira, do jeito que eu quero. Não me é permitido inverter as coisas, eliminar algumas coisas ou acrescentar. Um exemplo, tem uma passagem bonita, um poema bonito, eu vou tirar a leitura e vou pôr esse poema. Não posso nunca. Nada substitui a palavra de Deus na missa, na celebração. Pode ter essa mensagem, mas num outro horário. No outro horário lá, no final, na bênção, aí pode ter uma mensagem, né? Mas em substituir palavra de Deus, nada substitui. Ou é palavra de Deus, ou é palavra de Deus, certo? Então eu não faço do jeito que eu quero. Eu tenho de respeitar normas, critérios, leis. Eu não faço como eu quero. Dom José D'Angelo Neto foi bispo nosso aqui, um bispo muito amado, foi o que me ordenou. Ele dizia assim, o missal, a estrutura da missa é como um esqueleto. Eu obedeço todo o esquema
e preencho de carne o esqueleto. Eu posso, desculpa usar o termo, fazer uma missinha. Desculpa usar esse termo, que fazer isso é pecado mortal, né? Maurício Pereira Moraes, do bairro da Inhaúmas, Carvalhópolis. Oh, grande gente, oh, Carvalhópolis, do meu coração também. Bianca Vanessa. Então, tem o esqueleto, então eu vou preencher o esqueleto com carne, né? Vou moldar. Posso fazer uma missinha? Desculpa usar esse termo também, não gosto nem de brincar, falar esse termo. Sapecar uma missa. Rezar uma missa corrida, para cumprir preceito, porque tem uma pressa. É missa, vamos falar assim, missa durante a semana, missa comercial, tem que ser missa rápida, tem que ser missa... Não, gente, que isso? Missa é missa. Se eu fui para a celebração, eu estou para a celebração. Tá certo, né? Fazer uma missa durante a semana de 1h40, né? Uma missa de domingo de 1h10 ainda vai, eu acredito, ainda vai lá, 1h10, 1h15. Passou disso, já pode ficar cansativa, né? Denise, um abraço, São Paulo, capital. Então, eu vou encher o esqueleto. Posso fazer uma missa boa, bem celebrada, bem participada, piedosamente, né? Mas nada de fazer uma missa sapecada, né? Manda um abraço para minha mãe Laurita Maier, que está assistindo junto. Sandro Maier. Ô, dona Laurita, o nosso abraço para a senhora. Deus abençoe a senhora, dona Laurita. Então, eu tenho de obedecer. E tem normas para nós, que presidimos a celebração, e tem normas para o povo também. Nós iniciamos a celebração com o sinal da cruz. Procissão de entrada, sinal da cruz, o padre beija o altar, que é o Cristo, o altar é Cristo, é a reverência que eu faço. Quando nós entramos numa igreja, o primeiro lugar que eu devo ir é na Capela do Santíssimo. Eu cheguei mais cedo para a missa, vou até a Capela do Santíssimo cumprimentar o dono da casa. Dizer assim, fala para ele assim, ô Jesus, eu estou aqui. Eu, Jesus, estou aqui. E vai para o lugar do seu banco. Vai lá cumprimentá-lo. É o primeiro lugar que eu tenho de ir. É cumprimentar Jesus na Capela do Santíssimo. Fazer o meu momento de oração e pedir que ele mande o seu Espírito Santo para a gente celebrar bem aquela Santa Missa. Vamos para o banco, sentados, né? Cumprimentamos uma pessoa, não é hora de ficar conversando com os outros também. Posso cumprimentar a pessoa, bom dia, boa tarde, olá, como é que vai, tudo bem? E vou ficar preparando o meu coração para a celebração, fazendo silêncio no coração. Em grandes solenidades, as missas costumam durar 1h30. Na vigília nossa vigília pascal, já fiz vigília pascal de 3h30, mas tão rica e tão coisa que a gente não vê a hora passar. Vai tudo do sentido que eu ponho, né? Então, eu já fiz vigília pascal de 3 horas também, né? Mas muito sugestivo, porque é muito rica a vigília pascal, né? Da ressurreição. Então, quando eu entro na igreja, quando tem Santíssimo, eu vou lá cumprimentar na Capela do Santíssimo. Quando o sacrário é na igreja, eu devo fazer genuflexão. Podendo, eu faço a genuflexão, né? Genuflexão é ajoelhar-se, com um joelho só ou com os dois, né? Se não tem, se tem vigília, Capela do Santíssimo, eu entro, eu faço vênia para o altar. Eu faço vênia para o altar. Certo? É o cumprimento. Cumprimentar quem? O respeito que eu tenho para o altar. O altar é Cristo. O altar é Cristo. Ele é sacerdote, altar e cordeiro. Ao mesmo tempo que ele oferece, ele é o altar onde é oferecido
e ele é a vítima, é o cordeiro oferecido. Então é o respeito que eu tenho para com o altar. Então eu faço a vênia. Só na hora que eu entro e na hora que eu saio. Faço a genuflexão na hora que eu entro e na hora que eu saio. Quando tem o Santíssimo lá no altar da frente, né? Então são gestos que eu tenho de fazer. Se eu não posso ajoelhar, tenho dificuldade para ajoelhar, eu faço a vênia, né? Certo? É o meu cumprimento para o dono da casa. O ideal seria que o altar que nós celebrássemos em volta de uma mesa. A Eucaristia é refeição, já falamos isso, né? Ela é bate-papo na sala de estar com as leituras e é refeição em volta do altar. A mesa da palavra e a mesa do pão da Eucaristia. O ideal seria se nós estivéssemos todos sentados em torno da mesa, mas não é possível, então nós sentamos nos bancos, né? Ficamos pelos bancos. E tem posições para nós ficarmos: em pé, ajoelhado, sentado. Todas as orações da missa, todas as aclamações da missa, eu acho que a live está travando. Ih, será que está travando também? Outra vez travando? Será que está travando outra vez? Oh, meu Deus, não sei o que está acontecendo. Vamos lá, responde aí para mim, está travando a live ou não? Eu não sei o que fazer. Então, todas as aclamações que nós fazemos, todas as orações são em pé. Em pé. Tá bom, então, se não está travando, melhor ainda. Que bom, né? Que ótimo, então. Todas as orações são em pé. Todo amém é em pé. Todas as orações e aclamações em pé. A dignidade de ressuscitado e rezando em pé. Ajoelhar é na hora que eu faço a genuflexão, na hora que eu entro, e depois, só na hora da instituição, só na hora da instituição. A missa estava travando, né? Tá bom, eu não sei o que é esse problema. Tá bom, vamos tentando, vamos lá para frente. Eu só ajoelho na missa, durante a missa, na hora da consagração. Na hora da consagração. Quando o padre começa a narrativa da ceia, estando para ser entregue, na véspera de sua paixão, abraçando livremente a paixão, na noite em que foi entregue, é nessa hora que eu ajoelho. Quem pode? Quem não pode, fique em pé. E se eu ajoelho, eu vou ficar ajoelhado, olhando para o altar o que o padre está fazendo, o que Jesus está realizando. É Jesus na pessoa do sacerdote consagrando. O padre está sendo o instrumento, é o Cristo abençoando, é o Cristo consagrando. Então eu tenho de estar com os ouvidos atentos e com o olhar no que está acontecendo. E em silêncio. Como a gente já disse, quando um fala, os outros murcha a orelha. Se é Jesus que está falando, não é hora de eu ficar falando: ai meu Deus, eu te louvo, eu te adoro, eu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu estou... Não. Silêncio. Silêncio. Tomai e comei. Imaginou, gente? Jesus falando para nós: tomai e comei, e a gente: ó meu Jesus, eu te adoro. Tomai e beber. Ó meu Jesus, eu te amo, eu te louvo, eu te bendigo. Vai. Então, ajoelhado e em silêncio. Terminado, quando o presidente diz: eis o mistério da fé. Nós, em pé, nós vamos levantando e dizemos: anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição.
Todas as vezes que comemos este pão e bebemos este vinho, anunciamos. Aí nós ficamos em pé para poder continuar a oração eucarística. A oração eucarística com as aclamações no meio, né? É o presidente e o povo rezando, mas só que é a oração presidencial, de quem preside. Ela é própria do sacerdote, de quem está presidindo. Então, nós ficamos em pé, porque entrou, vou falar isso aqui, está entrando esse costume, e não está certo, da pessoa, depois do santo, na hora do prefácio, às vezes já ajoelha. No santo está ajoelhado, né? No santo está ajoelhado. Na hora da consagração, ajoelhado e continua ajoelhado. E vai levantar só depois do Por Cristo, na hora do Pai Nosso. Está errado. Quem faz isso está fazendo da sua cabeça. Não é orientação da igreja, não é orientação da CNBB, dos bispos, não é orientação da comissão de liturgia, não é. São normas que eu tenho de obedecer. Como nós falamos na última live, se eu vou numa firma, trabalhar numa firma, numa empresa ou no comércio, eu tenho de obedecer às normas da firma. Eu não faço a hora que eu quero, como eu quero, na hora que eu quero. Eu não faço o meu horário. Eu não estipulo as minhas férias. Eu não faço o que eu quero na hora do serviço. Paro para tomar um café, para fumar, para acender, para isso, para passear, para bater papo com os outros. Não. Eu obedeço às normas da firma. No horário, em tudo. E por que na igreja a gente faz o que a gente quer? E se o padre fala, orienta uma coisa, não é esse padre, não sei o que, ou está entrando um piedosismo, desculpa usar esse termo, um piedosismo muito grande, que atrapalha a unidade, da igreja. É um sentado, é um de pé, é um ajoelhado, virou, como a gente diz, desculpa usar o termo, casa da mãe Joana, porque todo mundo manda, né? Todo mundo manda. Eu gosto de ficar de joelho até o Pai Nosso, eu não sabia que não podia. Gente, entendo não poder, nós vamos ajoelhar na hora só, na hora da consagração. As orações são todas em pé, as aclamações todas em pé, não são ajoelhadas, né? Então são normas para a gente seguir, senão cada um faz do jeito que quer. Já viu como é que fica, né? Já viu como é que fica? Tem aquele lá do sininho, lá falando que tem que tocar sininho. Não, o sininho era no tempo lá atrás, antes do Concílio Vaticano II, quando tinha que tocar sineta para falar para o povo que o padre estava rezando de frente para o altar, ele não rezava de costa para o povo, ele rezava de frente para o altar, só que para isso ele tinha de dar as costas para o povo. Então o povo ficava rezando o terço, rezando os livros de oração, fazia todas as novenas. Então na hora da consagração, para falar assim, gente, para de fazer agora e presta atenção aqui na frente. Tocava o sininho, aí o povo parava, olhava, o padre levantava a hóstia bem alto assim, o povo via, baixava, acabava, voltava tudo rezando, já está bom. Então o sino, hoje em dia nem toca mais sino, o sino é sinal de alegria, sineta, né? Sinal de alegria, de coisa, mas não é para lembrar o povo que é hora de ajoelhar, não. Será que a gente é tão burro que precisa de sininho para falar para nós, ajoelha agora? Não. Então não deve se ajoelhar, a orientação é essa. Então isso é um piedosismo, é um puritanismo que está entrando na igreja, e muito, né? E indo contra as orientações do Concílio Vaticano II. E o Papa Francisco falou na semana passada, se a gente não segue, é claro, a Bíblia primeira, mas as orientações da igreja, do magistério da igreja, do ensinamento da igreja, contido no Concílio Vaticano II, nós estamos fazendo outra igreja.
que não a Igreja Católica Apostólica Romana. Certo? Porque a Católica Apostólica Romana segue a Bíblia e não só isso aqui, segue os ensinamentos do magistério e baseado nas reformas do Concílio Vaticano II, que muita gente não aceita. Tem gente querendo rezar a missa em latim. Eu sou contra quando canta assim, ó. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison. Gente, quando a gente fala Kyrie eleison, o que você pensa? Christe eleison, o que você pensa? Quando a gente canta no ato penitencial, né? Eu não lembro agora a música, a melodia, e depois fala assim, Kyrie eleison, né? É Senhor, tem de piedade de nós. Vamos dizer, do latim. Mas eu quando canto Kyrie eleison, eu não estou pensando em Senhor, tem de piedade de nós. Se quando a gente está falando Senhor, tem de piedade de nós, a gente voa, não é? A gente voa. Às vezes lá fala, né? Senhor, tem de piedade de nós. A cabeça está voando. Ainda falando em português. Agora em Kyrie eleison e em Christe eleison. A gente entende que é Senhor, tem piedade de nós? Não. Porque na minha cabeça não concatena que é isso. Certo? Então, e tem gente que quer missa em latim. A missa inteira em latim. Se em português está difícil de entender, já imaginou em latim? Eu não vou saber, porque eu não sei latim. Eu não aprendi latim, é uma pena. Tomara nós tivéssemos, todos nós, de língua portuguesa, se nós tivéssemos o latim como língua que a gente dominasse. Que aí nós não teríamos problemas nenhum na linguagem do português, né? Porque nós falaríamos correto, porque nós sabemos a raiz da nossa língua portuguesa, é o latim. Então, o latim continua ainda como a língua, por ser língua morta, a língua da ciência, tudo na ciência, na história, é em latim. No direito é em latim, porque não varia mais, a palavra não muda de sentido, é um sentido só. Quer ver? Só uma aberturinha aqui. Se a gente falasse, olha, se eu falasse para vocês, gente, a minha mãe era uma joia. Mamãe é joia. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Minha namorada, não a minha. Minha namorada é joia. Meu namorado, um pão. Meu namorado, um pedaço de pão. Vocês entendem o que eu estou dizendo, né? Minha mãe é joia, quer dizer, minha mãe é bacana, é legal, é bacana demais. Meu namorado é um pão, quer dizer, bonito. Pão, né? Lá na frente, daqui 80 anos, nós escrevemos assim, minha mãe é joia. O padre, o senhor se importaria de falar resumidamente sobre a sineta? Eu perdi essa parte. Depois eu falo. Ai, meu Deus. Vamos lá. Então, lá, daqui 50 anos, 60 anos, eu escrevi assim, minha mãe era uma joia. Eles vão ler aqui, será que o padre César era filho de um colar? A mãe dele, será que era um anel? Nossa, que engraçado. Joia naquela época tinha filho, não é? Meu namorado é um pão. Nossa, era feito de farinha de trigo, né? Era feito de farinha de trigo, não é? Por quê? Entenderam? Agora, no latim a língua é morta, então não há variação, não muda, certo? Então vamos voltar. Isso é por causa do Kyrie eleison e do Christe eleison. Gente, 15 para as 9 já, meu Deus do céu, 15 para as 8. Então, as leituras nós sentamos para acolher. Quem senta, pega no colo a criança. A gente, quando quer pegar uma criança, quando sentado, a gente acomoda a criança melhor. Eu fico sentado
para acolher a palavra de Deus. Leitura, salmo, segunda leitura, eu estou sentado para acolher a palavra de Deus. Fico em pé para ouvir a proclamação do Evangelho. Nós não ficamos em pé por causa da aclamação. Ficamos em pé para aclamar o Evangelho. Nós não ficamos em pé para aclamar. Nós ficamos em pé para poder ouvir a palavra de Deus, a palavra de Jesus. E nós já estamos de pé para a gente poder já pôr em prática. Perguntou ele, o glória também é um hino de louvor, em pé. Fazemos em pé. No ato penitencial, às vezes você pode fazer ajoelhado. Pode fazer, mas não é o normal. Porque são aclamações e pedidos, né? Tá bom? Então o Evangelho, eu fico em pé para ouvir o Evangelho, a proclamação do Evangelho e pôr em prática. Sento na profissão de fé, em pé. Nas preces dos fiéis, em pé. Para preparar a mesa, a procissão das ofertas, nós sentamos à mesa já. Estou sentado para a apresentação das ofertas, que o povo chamava de ofertório, quando são levados o pão e o vinho. Então, nós sentamos. Depois, na oração, a oração da coleta, a oração sobre as oferendas e a oração após comunhão, nós temos de ficar em pé. Todo amém é em pé. Se eu estiver falando amém ajoelhado, eu estou errado. Se eu estiver falando amém sentado, eu estou errado. Tem que ser em pé. Então, ficamos em pé na oração eucarística. Saímos para comungar. Acabamos de comungar, eu volto para o meu lugar e sento. É refeição, gente. Tem gente que às vezes vai lá na Capela Santíssima, não tem Santíssimo lá, veio tudo para o altar, né? Veio tudo para o altar. Então, vai lá rezar para quem? Para o sacrário vazio. Então, Jesus está no seu coração. Então, curta ele no seu coração, sentado, cantando até terminar a comunhão. Terminou a comunhão, nós fazemos um momento de silêncio. Ficamos em pé para a oração depois da comunhão e para a bênção final. Em pé para dizer assim, eu já estou pronto. Eu vou sair daqui abençoado, já pronto. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Né? Então nós ficamos em pé. Perguntou aí da campainha, né? A sineta. A sineta, ela é usada, pode ser usada na hora do santo, na hora do glória, como sinal de alegria. Sino é sinal de alegria. Na hora da consagração, se for tocar, é na hora da elevação. Depois que o padre rezou, fez a narrativa da ceia, o padre ergueu, toca a sineta. Pode tocar. Não é tocar antes para dizer, vamos ajoelhar agora, gente, é hora de ajoelhar. Não, não. Não é para lembrar a gente, não. Nós já sabemos. Então, as posições são feitas para a gente ter uma unidade na igreja. Eu falo unidade é diferente de uniformidade. Uniforme é ter uma forma, fazer igual tudo. Não. É fazermos uma só coisa. Se eu estou de joelho, o outro está em pé, o outro está sentado, virou bagunça. Ah, mas eu aprendi assim. Gente, quanta coisa que a gente tem de reaprender. Quanta coisa que nós temos de reaprender para a gente fazer o correto. Para fazer o correto. Quanta coisa nós devemos fazer para poder fazer o correto. Então, se você faz para a sua cabeça, você pode saber que você está fazendo da sua cabeça. Você não está seguindo as normas da igreja. Não está seguindo as normas da liturgia. E a liturgia, e quem decide isso são os nossos bispos. Se eu não aceito a palavra do bispo, eu estou fora da igreja, gente. Porque o bispo, ele é o ponto de unidade da igreja.
O ponto da unidade é o bispo. E cada bispo, na sua diocese, ele tem autonomia. É um colegiado. A CNBB não é um órgão definitivo, deliberativo, não. É um colegiado para poder fazer a unidade. Cada bispo é autoridade máxima na sua igreja. Aqui na igreja nossa de Pouso Alegre é o Dom Magela. Se o Dom Magela falar assim, nós vamos obedecer a ele, porque é a palavra da igreja. Estão em colegiado com o Papa, em unidade com o Papa. É a nossa alegria, gente. Apesar de termos bispos, né? Vamos dizer assim, conservadores, bispos conservadores, sumiu o outro termo, que é para frente, né? Sumiu a palavra. Bispos conservadores, bispos, sumiu a palavra. Quer mais adiantar tudo? Não, certo? Então é uma riqueza. Vamos imaginar se no carro, né? Quem não segue o concílio não está dentro da igreja. Isso o Papa Francisco falou agora, semana passada, né? Semana passada. Vamos imaginar um carro só com acelerador. Só com acelerador. Progressista. Obrigado, Dora. Bispos conservadores, bispos progressistas, né? Só com acelerador, o carro numa descida se arrebenta. Um carro só com freio não anda. Então é freio e acelerador. Assim caminha a igreja. Conservadores e progressistas. Vamos caminhando. Adianta aqui, segura aqui, adianta aqui. Mas agora frear de tudo, não. Também avançar de tudo, não. Assim caminha a igreja. E quem faz isso muito bem é a nossa CNBB, é o colegiado da CNBB. E tem gente que não aceita a CNBB. Se você não aceita a CNBB, você está fora, excomungado da igreja. Sim, por quê? É a voz da igreja através dos bispos. Se você não aceita a palavra do bispo, você não está em comunhão com o bispo, não está em comunhão com o Papa, então você está fora da igreja, certo? É isso. Se eu faço na minha empresa não, na empresa que eu trabalho, eu faço o que eu quero, o patrão manda uma coisa, eu faço outra, o patrão não pede não, manda eu fazer uma coisa, eu faço do jeito que eu quero, o que eu ganho? Desculpa eu usar o termo, um pé na bunda. Desculpa usar esse termo. Eu levo um pé na bunda, não é? O patrão vai te ficar segurando lá na empresa, você fazendo do jeito que você quer, quando quer, não aceitando a opinião não, as ordens, as normas dele. E por que na igreja você quer fazer o que você quiser? Não é? Eu não estou nervoso não, gente. Eu estou só falando com energia para mostrar a importância disso, para a gente ter uma unidade. O que nós não podemos fazer é a missa ser devocional, a missa ser piedosista. Não, a missa tem de ser vida. E vida em comum. Vida em comunidade. Tem normas para a gente seguir. Tem gente que fala mal do Papa Francisco e ainda tem a cara de pau de dizer que é católico. Não aceita o Papa Francisco, você está fora da igreja, gente. Você não é obrigado a seguir o Papa Francisco, não. Você não é obrigado a obedecer ao bispo, não. Vai para o fundo da sua igrejinha, faça a sua igrejinha piedosinha, forma a sua igrejinha ultraconservadora, não aceita a palavra da igreja, não aceita o Vaticano, as orientações do Concílio Vaticano, o Papa falou, está fora da comunhão da igreja. Isso não quer dizer que a igreja que está expulsando, você que se expulsa. Se você não é um bom empregado, não é o patrão que te manda embora, é você que procurou o olho da rua, não é? Então, gente, é para a gente ter uma unidade, e tudo isso para quê? Para viver o amor. Para viver a palavra de Deus.
para pôr em prática a palavra de Deus. Nada na vida eu faço só o que dá na minha cabeça. Se eu morasse sozinho numa ilha, eu teria de obedecer normas. Eu teria de fazer normas para eu viver. Não tem? O alimentar, a higiene, a refeição, o exercício, isso, aquilo. Se eu desrespeitasse, eu estaria fazendo mal para mim mesmo. Isso mesmo, tem gente que quer que a igreja se adapte a ele, não a gente se adaptar à igreja. Então eu quero que o serviço meu, do jeito que eu quero, no emprego que eu arrumei, para fazer do jeito que eu quero, não. Então, se você quer uma outra igreja, não é a igreja de Jesus Cristo, não. Não é a igreja do Papa Francisco, a igreja dos nossos bispos, não. Né? E tudo isso para quê, gente? Para ter ordem. Para ter equilíbrio, para ter consistência. Se cada um faz do jeito que quer, vira a casa da mãe Joana. Todo mundo manda, ninguém obedece e faz do jeito que quer, como quer, na hora que quer e quando quer. E nas coisas de Deus não é assim. Não é assim. Adoro o Papa Francisco. Não, você adora a Deus. Nós amamos o Papa Francisco, né? Eu sei, entendi a palavra adoro. Porque a gente fala adoro, porque nós adoramos só a Deus. Porque eu quero muito, mas muito bem o Papa Francisco. Entenda a brincadeira. É o único argentino que eu amo. É claro que isso é brincadeira, né? Não tem nada contra o povo argentino, né? Então, essas coisinhas bobinhas aí, né? Tá bom? Então nós amamos demais o Papa Francisco e ele faz o quê? Ele quer ser presença de Jesus no nosso meio. Ele pode errar? Pode, por isso nós temos de rezar por ele, como todos nós, certinho? Vamos terminando a nossa live de hoje. Quem quiser pôr intenção na missa que colocou aí, põe lá no Face, né? E vamos terminando a nossa live. Nós amamos demais o Papa Francisco, né? É o nosso Papa. É a cabeça visível da igreja. É o Pedro de hoje comandando a nossa igreja. É o Papa Francisco. Então nós devemos rezar e ter amor para ele como um pai. E ele é nosso pai, tá bom? E isso implica no amor ao nosso bispo também, né? No amor ao bispo, que é o representante dos apóstolos nas igrejas, né? Pois é, gente, passou muito rápido. Olha lá, vai dar 8 horas e chegamos ao fim. Que bom, né? Tomara que tenha sido de proveito para todos nós. Para mim é de muito grande valia, né? Para mim é de grande valia. Porque a gente tem de estar estudando, tem de estar lendo, tem de estar pesquisando, para a gente poder conversar. Então, alguma dúvida, alguma coisa que precisar, entra lá e conversa reservado não, particular, né? Tá bom? Terminando, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Até domingo que vem. Até domingo que vem, na nossa live de domingo. Tchau. Opa, não quer parar?